Boa noite para você, boa noite Brasil. Que alegria estar com você em mais uma quinta-feira ao vivo, pela Rede Eco TV, pelo canal 9 Digital e 96 Analógico e também para todo o Brasil pelo site www.redeecotv.com.br. Nessa noite, aliás, como sempre eu faço, eu agradeço a você pela minha audiência. A cada dia ela tem crescido, isso é muito importante. Como eu digo, é porque você está aí comigo acreditando no meu trabalho que eu desenvolvo aqui na Rede Eco TV. As 7 cidades que sempre têm estado comigo todas as quintas-feiras. Você aí na sua casa e na sua cidade. Um forte abraço do Dr. Cristiano e também para todo o Brasil. Eu tenho recebido ligações de todo o Brasil pelo meu programa que eu tenho feito aqui na quinta-feira, porque esse sempre será o meu objetivo, fazer uma televisão, fazer um entretenimento de forma diferente. Essa noite eu quero mandar, em primeiro lugar, um grande abraço ao meu amigo Robson Dias, o apresentador do programa aqui da casa, da Rede Eco TV, do Circuito de Sucessos. Robson, foi uma delícia participar do seu programa, muito gostoso, da forma carinhosa que você me recebeu. E, aliás, como sempre, né, você é um apresentador e um colega de trabalho muito competente. Um forte abraço e continue sempre assim, levando esse tipo de entretenimento, de alegria, porque esta é a finalidade. Eu disse no seu programa, quando falamos a verdade ela salta aos nossos olhos. Parabéns, Robson, pela sua verdade que você tem levado através do Circuito de Sucessos. Um grande abraço e, aliás, a toda a sua produção. Nessa noite o tema é muito interessante. Nós vamos falar do contribuinte e o Estado. Esse tema, aliás, desde que o mundo é mundo, se nós pegarmos a história dos impostos e cobrança dos impostos, nós vamos voltar um pouco na Grécia Antiga, 450 anos antes de Cristo. Já se cobrava e falava-se ali uma forma de cobrar os impostos. Não existia ainda a figura do Estado, mas ali o Estado, representado pela sua força, através de seus representantes, já cobrava os impostos. Chegamos depois aí no período cristão também, na era cristã, já se cobrava impostos, os cobradores de impostos em Roma Antiga. Então ali, hoje nós sofremos com este resultado. Se voltarmos também à história, na época da Inglaterra, em 1216, já era instituído os impostos de forma clara e objetiva, através do rei João Sem Terra, que todo pagador de imposto teria direito a um julgamento justo, já se falava nos impostos. E hoje, como sair dessa gama de impostos que é imposta a nós brasileiros? Existe saída? E essa reforma tributária que não sai, talvez não vai sair. E essa reforma trabalhista que também é cobrado impostos sobre os empresários, sobre cada cidadão e cada trabalhador, que é descontado ali diretamente na sua renda, no seu holerite. Vamos falar sobre isso, mas para tratar deste tema, eu quero apresentar ele que é um advogado, ele é um advogado empresarial com especialidade em direito tributário, professor, ele é doutor em ciências jurídicas e sociais, professor de direito constitucional. Está aqui comigo para falar desse tema o contribuinte e o Estado, doutor Manuel Alcides Nogueira de Souza. Ele está aqui comigo, eu já vou bater um papo com ele, mas juntamente com você. Eu quero a sua pergunta a respeito dos impostos que nós pagamos. Você sabia que nós, ao comprarmos uma aspirina que custa aí por volta de R$ 1,50, um comprimido, nós pagamos 30% de imposto sobre essa aspirina? E por aí vai. Vamos falar desse tema, é muito interessante. Eu quero a sua pergunta no 2379-4733. O contribuinte e o Estado. Você é um contribuinte, eu sou um contribuinte. Será que existem mecanismos para que nós possamos amenizar um pouco esse nosso sofrimento a respeito dos impostos? Tudo isso você vai saber agora porque é com ele que é professor e especialista, doutor Manuel Alcides Nogueira de Souza. Vou falar com ele agora. Doutor Manuel Alcides Nogueira de Souza, feliz pela sua presença no meu programa, doutor Cristiano, para você. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, doutor Cristiano, e parabenizar por esse trabalho maravilhoso que o senhor faz, seu belíssimo programa, aqui dirigido por uma bela equipe de profissionais, aos quais eu quero parabenizar pelo alto grau de profissionalismo que ele dispensa aos seus convidados aqui. Muito obrigado.
Doutor, eu falava na minha chamada, né, que desde que o mundo é mundo, né, assim podemos dizer, já existia e existe essa cobrança de impostos, né? Se pegarmos o período feudal aí, o senhor feudal cobrava até 50% da vinha, da plantação, daquele pomar, daquele trabalhador, pelos impostos, né? E hoje, com a evolução do mundo, pagamos impostos. O que eu pergunto para o senhor nessa questão, é óbvio que legal a cobrança de impostos que o Estado exerce sobre nós, ela é legal. Agora eu pergunto, o senhor acha justo isso? Doutor Cristiano, somos profissionais do direito, somos operários e temos o dever de saber que o imposto é devido. Não existe o não pagamento de impostos, né? Se a carga tributária é mais ou menos, essa também é outra discussão, que ela não é considerada elevada frente à prestação, à contraprestação de serviço, né? Porque se cobra muito impostos pelo nosso Estado, mas não existe, digamos, a eficiência nessa contraprestação. Ela não é bem, digamos, observada. Mas eu diria que para falar de impostos, essa questão de Estado e contribuinte, há de se falar primeiro no conceito, mesmo que sucintamente, sobre a figura do Estado, né? E há uma diferença, Estado e nação, é importante que a gente diferencie, porque a grosso modo nós podemos dizer que nação é Estado, é país, mas não, existe uma pequena diferença entre nação e Estado, né? Nós vimos os judeus que constituíam uma nação, a nação árabe, que embora tenha vários estados, mas eles têm uma nação, digamos, fora do seu estado, dos seus estados, né? Você diz que a maior nação do mundo é a nação árabe, tem mais gente fora do seu território do que no seu próprio território. Então essa figura do Estado é importante definir para dizer se realmente o imposto é devido ou não, né? Você vê que o Estado ele é constituído de povo, território e soberania. Então, você vê, essa soberania ela é constituída por esta nação, porque a nação é ligada por valores religiosos, a língua, linguísticos e suas tradições e tudo mais. Isso é o povo que detém esses valores culturais e tudo mais. Mas para que haja um Estado de direito, é necessário que haja um território, né? Então, vem a figura do Estado. E muito se fala, né, no conceito de Estado democrático de direito. Eu gostaria de fazer aí uma observação que me autoriza a contrariar, a dizer que é um Estado de direito, democrático. Então, dentro desse Estado de Direito democrático, eu pergunto, é justa essa cobrança? Legal, ela é. É o Estado, tem a figura constituída juridicamente. Quando nós falamos se é justa ou não, eu já logo faço a seguinte pergunta. Uma reforma tributária que não vem, Sim. que desde que nós nascemos se discute essa reforma tributária, né? E existe algum mecanismo para nós brasileiros, de uma forma legal, o brasileiro pagador de seus impostos, o senhor acabou de afirmar que ele precisa ter uma retribuição. A contraprestação. A contraprestação, que seria a saúde, que seria o transporte, que seria todas essas questões. Vamos focar no ramo do empresário. Sim. Existe algum mecanismo que esse empresário ele pode reaver esses impostos pagos? É amenizado isso de alguma forma? Bom, daí vale dizer que essa carga tributária, embora elevada no nosso país, no Brasil, ela não pode ser vista pura e simplesmente em valor absoluto, né? Porque nós temos uma carga tributária por volta aí de cerca de 38%, 40%, né, da renda do produto bruto. Nós temos aí um terço, se falar do contribuinte, não só do empresário, mas do nacional contribuinte, eu gosto de dizer, ele é um nacional, que difere um pouco e muito do cidadão. Ele constrói durante um ano
uma renda e um terço dela é destinado ao Estado. Aí nós podemos avaliar ou dizer, é alta essa carga tributária? Depende da contraprestação, né? Nós temos países como a Suíça e outros grandes países desenvolvidos do mundo velho, na Europa, que cobrem então uma carga tributária bem maior que a nossa, mas esses países, eles dão uma contraprestação para o cidadão, para o empresário, para a sociedade. Então, a nossa carga tributária, ela é alta, mas o pior, mas aí não é o mal maior. O mal maior é não fazer bem uso, um bom uso desses recursos, desses recursos, dessas arrecadações. Então, se defender do Estado, eu acho que antes tem que moralizar o nosso sistema, né? Então, como é distribuído essa renda? Você falou da reforma tributária. Ela vai sair porque é uma pressão muito grande. A nossa presidente foi eleita sob essa promessa também. Ela foi uma das promessas que ela fez, contundentes, né? Que seria a reforma tributária. Essa reforma tributária, ela está cada vez mais se estendendo. Nós temos a última proposta, foi por volta de 2008, portanto, aí cerca de 15 anos que se estende, aí se arrasta essa reforma tributária. Mas me preocupa essa reforma, ela acontecer sem haver uma participação da sociedade. Perfeito. Eu acho que tem que haver uma participação, uma mobilização maior da sociedade. Nós temos hoje um Congresso com 2 presidentes que foram eleitos agora, sob uma tensão, nós sabemos os fatos. Uhum. Isso vai refletir nessa reforma tributária? Poderá ser que sim. Então, aí nós falamos, né, o senhor tocou num ponto muito interessante, que tem que ser discutido com a sociedade a respeito disso. O senhor acha que hoje uma redução dos impostos de uma forma satisfatória? Quando eu falava da aspirina, que é um absurdo, 30% que o senhor sabe da aspirina que nós hoje pagamos, é um exemplo bem fácil até para que o meu telespectador que está em casa possa entender. O senhor acha que se houvesse uma redução de impostos, o Brasil cresceria mais ainda? Certamente, mas volto a dizer, é preciso... O crescimento do Brasil, ele está atrelado também à questão... Ligado diretamente? Sim, está sim. Ele não é o único fator, mas eu acho que é um dos responsáveis. Na medida que você onera muito a folha de pagamento, na medida que você onera o pequeno, médios empresários, você, digamos, sacrifica o campo de empregos, né? Hoje nós temos aí entidades que fiscalizam essas empresas. Vamos falar dos sindicatos. A lei que vale para um sindicato metalúrgico, uma grande metalúrgica, vale para um pequeno metalúrgico. E aí, como é que fica, né? Hoje nós temos o sistema tributário mais simplificado, que é o tal do Simples, mas mesmo assim essas empresas estão sujeitas a outras obrigações principais e acessórias que são terríveis. Então, mas aí quando você fala num pequeno empresário, e nós temos que falar dona de casa, sim, que é uma pequena empresária, do empreendedor de um modo geral, eu acho que existe, é aquilo que o senhor falou, existem mecanismos que dificultam muito até mesmo a expansão desse empreendedor, microempresário, que é dona de casa, que quer ter sua iniciativa, ela quer ter o seu salão de cabeleireiro, ele quer ter o seu negocinho próprio. Hoje, para você abrir uma empresa, ela é muito difícil, certo? Sim. E também, para se fechar uma empresa, ela é muito complicada hoje em dia, não é? Doutor Cristiano, esse assunto é um tema que me desperta muita curiosidade. Eu sou fã por esse tema, porque eu vejo muito a figura do contribuinte, eu chamo de nacional, volto a dizer. Cidadão eu não me refiro muito, porque para ser um cidadão, muita gente não sabe, ele tem que gozar de todos os seus, sim, direitos políticos. Mas eu me refiro como nacional contribuinte. Aí vai desde o mendigo, e não a dona de casa, desde o mendigo ao mais alto empresário, né? Essa questão dos impostos, ela tem que ser bem trabalhada, porque para você fazer com que um país cresça de uma forma, digamos, satisfatória, é necessário que se faça uma justiça social, via cobrança de impostos, né?
Já falaram muito em imposto único, falou muito em diversas formas, vários especialistas já discutiram muito formas de simplificar a cobrança de imposto. Mas você observa que simplificar a cobrança de imposto, mas nunca fala da redução de impostos. É necessário que todos paguem impostos. É claro que todos terminam pagando indiretamente, mas essa cobrança ela tem que ser mais, digamos, mais assertiva, ela tem que ser mais vigilada, ela tem que ser mais vigiada por conta... Perfeito, perfeito. Conclusão para... Sim, claro. Pode falar. Sim, ela tem que ser mais vigiada para que todos paguem, né? E não pesa, é claro, quem tem maior poder aquisitivo vai pagar mais. Quem não tiver um poder aquisitivo paga, pode até ficar isento, porque ele também paga seus impostos indiretos. Mas, na verdade, o que ocorre? As nossas leis são tão severas. O que acontece no nosso país? Quem se opõe, quem se coloca à disposição de gerar emprego, ele vira um subversivo. Essa aqui é a verdade. Ele vira... ele está muito bem como cidadão comum, como nacional comum, mas no momento em que ele vai empreender, ele não tem amparo, ele não tem, digamos, ele tem a tutela do Estado para abrir essa empresa. Então, mas ele não tem o respaldo do Estado, ele não tem o respeito que o Estado deve atribuir a esse contribuinte. Então, e aí ele ingressa exatamente numa situação, de uma situação muito complicada, porque ele abre a empresa e ele está sujeito a esse... Tudo bem, o simples, vamos falar do simples. Sim. Ele abre uma empresa de uma forma simples, certo, né, que a lógica dessa definição, certo, só que esses impostos acabam realmente derrubando esse pequeno empreendedor. Porque o mesmo imposto que ele paga, certo, o outro também, o grande, também vai pagar. A pergunta que eu faço para o senhor nesse enquadramento, com essa nova lei que será aprovada, desse imposto indireto, hoje desde a água que nós compramos, a nota fiscal, ela vai vir realmente demonstrando, como já é em outros países, certo, né? Mas no Brasil, o imposto que nós vamos pagar nessa nota fiscal. O senhor acha que isso é um passo para uma evolução, para uma reforma tributária que o governo está fazendo? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que o governo está buscando cada vez mais mecanismo, uma eficiência para cobrar impostos, para, digamos, alcançar o contribuinte. Mas não que necessariamente isso venha repercutir na reforma tributária, porque isso aí é uma forma de cobrança, né? Que é o tal do SPED que nós temos no nosso país. Não, agora vai vir a nota, qualquer produto vai ser demonstrado quanto nós estamos pagando de impostos, isso. Né? Assim, a forma de cobrar, você vê, né? Quando você vai comprar agora, vai ser instituído, então nós vamos comprar um tênis, por exemplo. No tênis vai vir discriminado quanto nós brasileiros estamos pagando de impostos naquele tênis. Certo. O que eu pergunto para o senhor é um especialista em direito tributário, sim, o senhor acha que o governo está se preparando, primeiro, para dar início a uma reforma tributária, levando conhecimento, porque deve ter uma razão. Primeiro porque nós vamos ficar exasperados numa nota fiscal, porque até então nós tomamos o brasileiro toma cerveja, a dona de casa compra o suco e assim sucessivamente. Só que agora nós vamos comprar esse copo aqui, e esse copo vai ter um valor e o imposto que nós vamos pagar nele. Sim. Eu não entendo essa razão, a não ser de um preparo para uma reforma tributária. Eu não sei se o senhor me corrija se eu estiver errado. Como o senhor vê isso? Eu vejo que nós estamos caminhando para uma civilidade. Eu acho que esse é um sinal de que nós estamos evoluindo, né? O cidadão saber o quanto que ele deve pagar, o que ele está pagando, o que de fato ele está consumindo, né? O produto e o que soma a esse valor a carga tributária. Isso é muito importante para o consumidor. Perfeito. Agora, mas essa carga tributária, essa reforma tributária, eu acho que ela deveria passar por uma discussão mais ampla. Existe essa proposta, existe esse projeto, mas ele está engavetado. Isso não foi discutido com a sociedade. Eu não sei por que em épocas de política se falam muito de cidadania e tudo mais. Uhum. Mas quando se passa esse período, esquece e põe uma cortina entre o cidadão e o conhecimento. Esse é um sinal, essa informação na nota fiscal é um sinal de civilidade, ao meu ver. Mas a reforma tributária, não necessariamente, pode ser, eu não vejo
o quanto isso pode contribuir para uma Será reforma que vai tributária. ser mais uma figura do impostômetro? Hoje, o impostômetro, nós temos trilhões que pagamos, isso está lá no centro de São Paulo, não foi instituído pelo governo nem pelo Estado, mas pela Associação Comercial do Estado de São Paulo, que demonstra hoje com bastante clareza quanto nós pagamos de impostos, a gama de impostos. Então, hoje nós temos lá uma demonstração de trilhões que nós pagamos. Em relação a essa questão, o senhor explicou essa questão da civilidade, até uma questão de organização em demonstrar. Agora, a pergunta que eu faço para o senhor, a nota fiscal paulista. O senhor acha que é uma forma do governo e do Estado fiscalizar o contribuinte naquilo que ele está gastando futuramente? É justamente isso que eu quis dizer, ele está aprimorando a sua eficiência na cobrança desses tributos, né? Vale dizer, tributos, aí nós estamos falando da parte fiscal, né, e previdenciária, Sim. que todos hoje, o conceito de tributo alcança todas essas cobranças, né. Então, essa nota fiscal, certamente, eu acho muito bom que assim aconteça, porque é uma forma que o Estado está demonstrando eficiência, mas o Estado também tem que ser responsável, ele tem que responder por os seus compromissos. Por exemplo, vamos falar dos precatórios. Por que o Estado não paga toda a sua dívida, converte em precatório? Ele é eficiente para cobrar. Aliás, o bom cobrador, sempre vimos isso, que o bom cobrador é o péssimo pagador. E o Estado é número 1. Quer dizer, essa eficiência que ele está buscando deveria também fazer na prestação, nessa conta-prestação desse serviço, que é o que o contribuinte espera, que a sociedade espera. Então, eu acho isso muito bom. Mas, por outro lado, eu vejo que, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo, estou sendo redundante, mas é isso. Tem essas obrigações acessórias, por exemplo, uma DCTF, que é Declaração de Contribuição dos Tributos Federais. Essa é uma obrigação que as empresas têm que apresentar mensalmente. Anteriormente era anualmente, passou trimestral, agora é mensal. Se o senhor tiver uma empresa com pouca renda ou pouco, digamos, faturando, ou quase que paralisada, e se eu deixar de cumprir a informação apenas, se eu deixar de informar isso ao Estado, que eu digo à União, essa informaçãozinha, se eu deixar de cumprir mensalmente, se eu pago uma multa correspondente a R$500. Perfeito. Então, eu quero insistir num tema que é interessante, porque claro, o meu programa ele é informativo e esclarecedor. A nota fiscal paulista hoje, sim, que nós pedimos uma nota fiscal paulista e temos que inserir ali o nosso CPF. Certo. Será uma forma de controle do Estado em relação aos nossos gastos para depois fazer um eventual cruzamento do nosso imposto de renda? Quanto se gastou no ano, no exercício anterior, se ele gastou X naquele ano no exercício anterior e ele lá declarou menos no próximo, no exercício devido. Claro, isso aí, não só a nota fiscal paulista, como também o cartão de crédito, entendeu? Aplicações que são feitas na conta do correntista sem que ele saiba, ou ele mesmo fazendo aquele investimento desavisadamente, ele vai ser, essas aplicações, todas essas informações são encaminhadas à Receita Federal. E aí ele vai cruzar, obviamente, ele vai ver que se você não tem uma renda, se declarou uma renda, digamos, aquém daquela que você gastou, você está sonegando. Perfeito. E essa é uma forma, quando eu falo na eficiência do Estado em cobrar imposto, é justamente isso que eu estou me referindo. Acho isso muito bom. Isso quer dizer um Estado bem organizado, aparelhado. Mas eu te pergunto, como é que estão as nossas federações em relação ao judiciário? O Estado de São Paulo, rico como o nosso, a nossa renda, né, nossos recursos estão sendo bem canalizados? Não. Agora, o que eu pergunto também para o senhor, que é uma coisa interessante, e o senhor pode me responder isso, mas antes me dá só um minutinho. Eu quero a sua participação no 2379-4733. Eu quero que você ligue e faça a sua pergunta. Nós estamos falando aqui de um bate-papo gostoso. A pergunta que você acha que você deve fazer a respeito do contribuinte e os impostos. Ligue, fale comigo, mande a sua participação, é muito importante. Eu estou conversando aqui com um expert no assunto, Dr. Manuel Alcides Nogueira de Souza. Ele é advogado e professor também de Direito Tributário e Constitucional. Doutor, a questão que eu pergunto,
é possível diminuir impostos. Vamos falar de uma questão real. Sim. Se nós pegarmos a guerra fiscal, você pega um determinado estado que você tem uma alíquota de 16%, é isso? 17% do ICMS, não é isso? Aqui em São Paulo, 18%, tem de 12%, enfim, varia bastante. Então, é possível e é real. Sim. Essa é a pergunta que eu faço. Sim. Então você tem, cada estado, você tem o estado, nós temos a União, você tem, que pode sim reduzir, que gera a chamada guerra fiscal. Agora, a pergunta que faço, então é possível o estado diminuir os impostos? É possível sim. Essa reforma tributária, ela tem o condão, principalmente, ela tem um objetivo principalmente de disciplinar essa cobrança de impostos nos respectivos estados, né? E isso vai certamente evitar essa guerra fiscal. Eu acho que vai haver também uma distribuição do nosso desenvolvimento para não haver concentração. Eu acho que evitar a concentração de população numa determinada região. Eu acho que vai haver uma ligação entre outros estados, o estabelecimento, digamos, empresas dando preferência por outras regiões, já que ele não está, digamos, vinculado a essa condição das alíquotas, né? Ele tem interesse, às vezes, em se instalar em determinada região, mas ele não fica naquela região por conta daquela alíquota, daqueles impostos, daquela gama de impostos. Muito bom. Me permita aqui fazer um paralelo, uma brincadeira. Meu programa ele é extremamente descontraído nesse sentido, eu constituo isso. Eu sei que em direito tributário você sempre trabalha com o fato gerador, né? Sim, mas na nossa grande realidade existe um fato gerador que é o cidadão, que ele é o sofredor, né? O trabalhador sofre, paga o imposto e passa por uma série de dificuldades, né? Mas isso é apenas uma brincadeira que eu acho que vale a pena a gente dar uma descontraída, né? Claro. Eu quero a sua participação no 2379-4733. O contribuinte e o Estado. Sofremos com cobrança de impostos. Ligue, faça a sua pergunta. Estou aqui batendo um papo muito gostoso. É possível sim reduzir os impostos de uma forma geral? Ele disse que sim, em termos específicos da União, como é a questão do ICMS, né? Imposto de Circulação de Mercadorias, que pode ser diminuído, porque isso vai lá na ponta realmente desafogar em termos daquele que sofre esses impostos. Tudo vai ter um reflexo e é importante nós falarmos a respeito disso. Doutor, então, como o senhor disse, realmente é possível se diminuir esses impostos. Existem os impostos municipais, né, que esse nós temos uma obrigatoriedade. Como o senhor vê o imposto progressivo dos imóveis? O senhor acha isso satisfatório? Já tentaram colocar isso? E aí ingressa naquele campo de você taxar imóveis num preço mais alto, onde existe, em tese, um poder aquisitivo maior. Né? Se nós pegarmos os Estados Unidos da América, o Obama parece que, de um modo geral, ele teve uma certa complicação. Ele veio com essa nova teoria de se taxar quem ganha mais, a classe A e B, né? E o pessoal lá no Congresso realmente deu uma estrelada. E o imposto progressivo sobre os imóveis, como o senhor vê isso? Bom, nós temos aí um instituto chamado Função Social da Propriedade, né? Eu acredito, vamos começar por esse item. Eu acredito que um imóvel que ele esteja, digamos, apenas com fim especulativo, eu acho que ele tem que ser taxado um pouco mais, mas assim, até mesmo para atender, para cumprir a sua função social. No que diz respeito ao imposto progressivo de IPTU, isso eu acho um pouco preocupante, né? Para alguns, chega a ser odioso, né? Uhum. Eu vou pedir um minuto da sua licença, né? Sim. Que nós vamos chamar agora um pequeno break. Nós já voltamos já. Eu quero a sua participação no 2379-4733. Não saia daí e continue comigo. Nós voltamos já. Obrigado, minha amiga e meu amigo, porque você não saiu daí comigo da telinha. Hoje o tema do meu programa que eu estou fazendo aqui, batendo um papo muito gostoso com você que está me ouvindo aí na sua casa e com o Dr. Manuel Alcides Nogueira de Souza, advogado, professor de Direito Tributário e Constitucional.
tema interessante é a respeito do contribuinte, que nós somos contribuintes, que pagamos impostos, aliás, muito altos no nosso país, e essa retribuição, ou o que nos é devolvido, é muito pouco, você sabe disso. E eu tenho várias participações aqui, já vou fazer já a participação com você, esse bate-papo que nós estamos falando. Doutor, nós falávamos a respeito, e eu dizia hoje, do Brasil em termos de crescimento, né? Se a redução dos impostos, o empresário vai investir mais no Brasil, né? Consequentemente, todos vão crescer. Hoje, capital e trabalho estão ligados, e isso é uma realidade. Não se dá mais para se viver sem o capital e trabalho. Com essa gama de impostos que está sobre nossos ombros, desde o pequeno empresário ao médio ao grande, o que eu pergunto para o senhor, a respeito hoje do nosso Brasil. Nós vivemos um Brasil que carece de capacitação hoje. Recentemente, a presidente Dilma, ela autorizou, através de uma lei, ou seja lá o que for, de uma forma para que nós possamos entender, não precisa explicar, mas da contratação de profissionais capacitados em outros países. O que eu pergunto para o senhor, nós estamos falando de devolução dos impostos, não é? Que isso tudo está ligado, né? Como o senhor vê hoje essa falta de capacitação de nós brasileiros para assumir postos num Brasil em desenvolvimento? Certo. Isso não vai estrangular lá na ponta? Sim, isso já era, eu já falava disso há algum tempo para alguns colegas em discussões, em debates, de que o Brasil cometeu alguns erros nessa virada de um período para outro, né? Nessa transição houve algumas falhas que ainda agora se tenta corrigir, mesmo que tardio, ainda bem. É que nós tínhamos na formação do indivíduo, o aluno ele chegava no segundo grau já com direito, já com uma opção, com a faculdade de optar por fazer um curso técnico. Esse foi um grande erro em desprezar os cursos técnicos. Você vê que nem todos naquela ocasião poderiam fazer uma faculdade. Mesmo podendo, às vezes o indivíduo não tinha essa vocação de estudar. Você pensa que estudar deve ser, digamos, uma vontade de todos nós, mas nem todos têm essa vontade tão imensa assim. Tem pessoas que têm vício de ler, de estudar e tudo mais, outros não, estudam o necessário para a sua sobreexistência, né? Então, a formação dele, de segundo grau naquela ocasião, até nos anos 80, proporcionava ao aluno o direito dele escolher um curso, ou um curso normal, que ele quisesse seguir uma carreira, fazer faculdade e tudo mais, mas ele também poderia optar por um curso técnico. Doutor Cristiano, eu tenho, entre cursos de graduação e pós-graduação, tenho 9 títulos. Eu passei por 9 cursos. Mas o meu curso técnico que eu tenho, eu me orgulho muito dele. Então, o curso técnico, o senhor fala aí, e isso é muito bom, os Estados Unidos da América, ele cresceu e se tornou um grande país investindo nos cursos técnicos. Justamente. Não é isso? Justamente. E essa falta de capacitação, hoje, nós pegamos uma geração que não fala inglês. Os Estados Unidos, com essa visão, no boom que o Brasil está dando hoje, fazendo parte dos BRICS, ele verifica o seguinte, ele começa a colocar nas escolas o curso de português. Certo. Porque então, e nós continuamos no erro, não é? Sem investir nos nossos cidadãos, nos nossos brasileiros. Mas para nós a coisa é mais grave ainda, né? Quando a gente fala que nós brasileiros, poucos falam inglês, uma segunda língua, 3 línguas. A nossa geração, essa nova geração que está vindo aí... Pois é, mas essa geração ainda há tempo de corrigir isso, eu acho. Nós não falamos bem o português. Concordo. Esse é o grande problema. Perfeitamente. Essa enxurrada de faculdades, sem qualificação, isso é um grande risco. Eu prefiro admitir um profissional do curso técnico de boa formação a um profissional que tem o curso de nível superior, mas que não tem um bom conteúdo. Essas falhas, elas vêm ocorrendo já há algum tempo. Então, esse problema
ele é crônico, né? Ele está implicando sim e vai comprometer, já está comprometendo o nosso crescimento. Importar mão de obra, veja, nós estamos exportando, quando você importa mão de obra, você também está importando o desemprego, né? Existe aí é uma discussão muito grande. Quando a gente fala, nós falamos da reforma tributária, falamos do fator trabalho, falamos do fator capital, terra, que gera riqueza. Então, quando você fala da reforma tributária, nós temos que desonerar essa produção. Essa produção, ela tem que, digamos, absorver, se você aumenta a produção, você vai gerar divisa. E essa divisa ela tem que ser aplicada na educação, porque certamente ela vai refletir na saúde. Não adianta você curar as causas, querer combater as causas, tem que combater os efeitos. Digamos, combater os efeitos, você tem que atacar as causas. E as nossas causas estão na educação. Você importa mão de obra hoje porque você não cuidou das nossas crianças. Nós não cuidamos com a devida responsabilidade do nosso nível de estudo. Então, e dentro desse ângulo, para não perder o nosso foco no programa, se hoje o empresário pagasse o imposto, que ele pague esses impostos, mas que esses impostos fossem investidos na educação, revertido, redistribuído, ou distribuído, distribuição, retribuição, na educação, na formação de trabalhadores para o nosso Brasil. E quando eu falo trabalhadores, eu falo desde o menor, que precisa se qualificar, conhecer um pouco da informática, até o expert que vai trabalhar como um engenheiro eletrônico, como um técnico mesmo, muito mais aprimorado. Então, esses impostos que nós pagamos, que é injusto em favor do povo brasileiro. O senhor concorda nessa linha? Exatamente. Eu sou um defensor. Aliás, eu me identifico muito com estadista, então eu vou sempre falar da minha nação, do meu país, e tenho o maior respeito por aqueles que pensam, digamos, de forma análoga à minha. Eu acho que tudo começa na educação. Eu acho que a educação, o ensino tem que ser integral, até o 9º ano, hoje. Você, pondo a criança numa escola integral, o custo é alto, mas não é mais alto do que depois você ter que abater essas crianças no futuro como verdadeiros animais. Em 2002 eu falei, essas crianças que têm aqui 10 anos vão ter 18 anos. Se ela foi bem encaminhada, elas estão aí para brilhar, para seguir um bom caminho. Se não, eles se tornaram verdadeiros animais que são caçados, como naqueles países que até hoje fazem a caça-raposa, né? Aqueles animais. Então, se você prepara a criança, te dá uma boa escola, você não está preocupado em, depois, com o passo seguinte. Ele vai ter uma boa escola pública, ele não precisa de cotas para entrar numa faculdade. Ele tem que ter o respeito desde o início. Ele tem que proporcionar a essas crianças, o governo, o Estado tem que proporcionar a essas crianças estudo básico de boa qualidade. E o senhor acha que com esses impostos, hoje o Estado teria condições? É só aplicar bem os nossos recursos. Quer ver, eu vou dar um exemplo. Nos anos 80, no período em que o Jatene, o nosso ministro, criou aquele imposto, o CPMF, aquilo tinha uma finalidade que era uma contribuição. Para a saúde. Já fala contribuição. Contribuição é para imposto, ele é aplicado no modo geral, mas contribuição ele é vinculado, é carimbado esse recurso, essas divisas. Então, naquele período eu me recordo muito bem que eu gosto de ler essa parte econômica, como eu sou economista, não sei se você sabe, mas na época o orçamento para a Previdência Social era de 12 bilhões para a área de saúde, do modo geral. A CPMF, naquele período, era de 16 milhões. A CPMF naquele período num ano determinado, gerou 4 bilhões. Que fizeram? Cortaram 4 milhões desse orçamento, encaixaram os 4 bilhões e ficou os mesmos. Em vez de ter 20 bilhões para a saúde, passou a ter os mesmos 16 Vamos à participação? Vamos lá. Vamos à participação. Eduardo de São Bernardo do Campo, um grande abraço para você e toda a sua família. Obrigado por você estar comigo. Parabenizo o programa e quer saber
Por que no Brasil a carga tributária é imensa e por que o governo não pensa mais no imposto único? Vamos lá. Olha, boa noite, Eduardo. Muito obrigado pela participação. É um prazer responder a sua pergunta. Esse imposto único, ele já foi perseguido por um ex-deputado Sintra, não sei se você recorda, doutor. Sim. Esse imposto único seria uma solução. Eu também sou adepto desse imposto, mas não há interesse, viu, Eduardo? Eu vejo que essa reforma tributária não se fala nesse imposto único. E deveria, eu iria além disso. Eu acho que o imposto melhor seria se fosse cobrado na fonte. Perfeito, muito bom. O Eduardo, de novo, como a sociedade pode cobrar do governo o que está sendo feito de imposto recolhido? Como que pode ser cobrado? Ô, Eduardo, eu tenho um estudo, eu tenho alguns escritos sobre essa responsabilidade do Estado frente ao recolhimento de impostos, o que fazer com nossos recursos. Nós tivemos uma lei da responsabilidade fiscal que dos anos, mais precisamente de 1999. E de lá para cá as coisas continuaram do mesmo jeito. É dinheiro mal gasto e não tem como. Eu tenho uma tese para lhe dar uma resposta, mas eu acho meio complicado responder aqui ao ar. Perfeito. E depois eu te passo. O que precisa é que nós fiscalizemos mais os nossos governantes. Muito bom. Claudete de São Bernardo do Campo, minha amiga, muito obrigado por você estar comigo e também toda a sua família. Um grande abraço. A redução dos impostos da energia elétrica é real ou é irrisória? Boa pergunta. A Claudete. Porque agora nós vamos ter obrigado, a redução, que vai reduzir a energia, vão colocar a carinha lá, uma carinha amarelinha, atenção, vermelho crítico. E aí, é irrisório? Eu acredito, desde que foi instituído esse imposto, Claudete, eu acho ele um imposto uma carga muito pesada para o consumidor. Veja, um imposto na ordem de 25% é muito pesado, muito. Eu acho que ele deveria ser um pouco menos, mesmo porque é um imposto de caráter, é uma taxa pública, né? Sim, que vai se reduzir a energia elétrica, isso é irrisório? O senhor acha que isso vai ter redução? Aquela redução? Não, na conta de luz, na energia nossa, o senhor acha que isso é real? Eu tenho uma seguinte visão, né? Eu vejo o seguinte, na grande realidade, a minha amiga Claudete aqui de São Bernardo do Campo, na realidade houve no passado uma ação civil pública do Ministério Público contra as operadoras de energia elétrica e na realidade você se lembra que se falaram que ia ser devolvido dinheiro para todos os brasileiros, como crédito. E isso agora está havendo uma compensação. Então essa é a nossa realidade que vivemos. Veja bem, doutor, essa redução é uma forma que o governo federal encontrou de chegar mais próximo da sociedade, né? Demonstrar um gesto, uma generosidade. Mas eu não acho que a redução do imposto, veja bem, não é do imposto, é a cobrança do percentual, me parece que não é do imposto. Porque o brasileiro ele vai ver na conta, se ele gastava R$27, vai cair para R$20 a conta dele. Então é o que o governo está dizendo. Sim, mas aí você vai cobrar em valor absoluto do valor da tua conta, mas o imposto é preciso saber se ele vai reduzir de 25 para quanto o imposto. Não é o imposto, vai cobrar o custo da energia. Então, porque não é o imposto é alto. E no estado, e aí que está, no estado de Minas Gerais, houve essa redução do imposto já na energia elétrica anteriormente, pela redução de impostos. De impostos, não. A redução do custo da energia via a redução do imposto, é isso? Perfeito. Não, mas eu acredito que aqui não é redução do imposto, aqui é a redução do custo, do quanto custa a cada quilowatt da energia elétrica. Elza Maria, da cidade de São Bernardo do Campo, Rude Ramos. Aliás, o Rude Ramos sempre comigo, São Bernardo do Campo, um grande abraço. Quer saber que produtos são os mais tarifados por impostos? Parabenizo o programa. Obrigado por você estar comigo. Qual o produto que é mais tarifado? Eu falava em 30%, mas não sei se o senhor mas aí varia bastante, né? Você tem produtos que de 37%, 40%, tem produto que pode chegar até 70%, porque isso é uma forma que o governo tem também, digamos, se o produto importado, ele faz um controle desses impostos para inibir as importações. Isso é um instrumento de muito controle. Mas agora nós vamos ficar sabendo, viu, Elza? Porque agora todas as notas vai ter lá, claro, nós vamos ficar estarrecidos. Aliás, como sempre, né?
estarrecidos com os impostos que nós pagamos e nada em troca. É claro que tem alguns produtos que são isentos de impostos. Exato. É Robson Ducano, da cidade de Diadema. Minha querida Diadema, meu querido Robson, um grande abraço para você. Sente saudades do Dr. Cristiano nos fóruns da cidade de Diadema. Estou adorando o programa. Robson, um grande abraço para você. Estarei logo aí em Diadema com os meus amigos que eu tenho, queridos amigos. Obrigado por você estar comigo, você e sua família. O Éder Chivon, da cidade de São Caetano do Sul, São Caetano sempre comigo. O senhor acha justo a cobrança do IPI sobre bens duráveis? Abraço ao Dr. Cristiano. Abraço para você. O senhor acha justo a cobrança do IPI sobre bens duráveis? Não, toda produção ela tem que ser taxada, né? Exceto aqueles produtos de primeira necessidade, que eu acho que deveria haver uma racionalidade mais sobre essa cobrança. Agora, é necessário que veja qual a finalidade desse produto, se ele é para produção de outras riquezas ou se é para uso, né? Se é consumidor final. Essa cobrança desse imposto para o consumidor final, eu acho que deveria ser um pouco mais aquém do que se cobra hoje. Perfeito. Ederlito Neves, do bairro Zaira, da cidade de Mauá. Um grande abraço para a cidade de Mauá. É uma cidade que eu admiro muito. Parabenizo o programa e quero saber do Dr. Cristiano se ele vai trazer novamente, falar sobre dietas, que ele adorou o programa com aquela nutricionista. Vou sim, vou fazer uma nova pauta, vamos estar falando sobre dietas e outras coisas mais. Obrigado pela sua observação. Marlene Tartucci, Marlene sempre comigo, da cidade de Santo André, aliás, toda a sua família. Marlene, um grande abraço. Ela pergunta o que é a empresa Simples Nacional e quanto ela pode pagar de imposto no Simples Nacional. Marlene, a empresa não é denominada Simples Nacional, ela é, desculpa, vou só aqui corrigir, é um regime, toda empresa ela está submetida a um regime tributário. A depender da sua grandeza, né, no caso ela pode optar pelo Simples Nacional, e aí tem um limite do seu faturamento, isso é baseado no faturamento, está em torno de 2.400.000 para pequena empresa, microempresa, e essa taxa ela é cobrada de forma progressiva, digamos, no primeiro mês isso é cobrado 3%. Esse 3% ele está cobrando, estou dando aqui um exemplo, ele está unificando todos os impostos federais, inclusive a contribuição social, todos os impostos de ordem, todos os tributos de ordem federal, inclusive a Previdência. A folha de pagamento, por exemplo, está incluída nesses impostos. Agora, esse imposto, no segundo mês, ele vai subindo, ele vai sendo, aliás, ele sofre uma escala. A cada mês, ele entra numa alíquota maior, porque é cumulativa o faturamento. Nós estamos caminhando até chegar a uma ordem de 7, 8%. Para o final do nosso programa, mas ainda existe alguns minutos. Eu queria saber do senhor, eu quero mandar um grande abraço para a Elza Branche, da cidade de Diadema. Elza, obrigado por você estar comigo, toda a sua família ligadíssima no meu programa Dr. Cristiano para você. Ela parabeniza o programa e a Rede Eco TV, a emissora que tem um alto nível de trabalho. Ela quer saber por que o doutor sumiu da cidade de Diadema. Elza, a Diadema é minha cidade querida e em breve estarei aí. Tá? Um grande abraço para você. Francisco São Bernardo do Campo. Francisco, um grande abraço. Ele quer saber aqui a pergunta dele, como que a população poderia cobrar da Receita Federal para intensificar os impostos dos políticos? Interessante a pergunta do Francisco. Do né? Francisco. Ele quer saber como... Francisco, um grande abraço para você. Nós Obrigado, estamos caminhando Francisco. para o final. Ele quer saber... Como cobrar impostos a mais dos políticos, né? Cobrar a Receita Federal. A população podemos cobrar a Receita Federal. Quer dizer, bom, a Receita Federal, ela pertence ao órgão Estado, né? Ela tem uma função de fiscalizar, cobrar e fiscalizar. Ela não deveria fazer diferença entre qualquer nacional, qualquer cidadão. Sim. Então, eu acho que nós somos mais eficientes nessa cobrança do que a própria Receita Federal, porque você sabe que quem tem poder aquisitivo tem sempre um grande corpo jurídico de profissionais para fazer planejamento tributários e tudo mais. Agora, aquilo que não é cobrado fora do que se ganha, aí mesmo aí agora com a polícia, né? Perfeito. Né? Doutor, o senhor é diretor e presidente de um curso de capacitação
e formação, que é o Ius Postulandi. Nós estamos caminhando no final. Fala um pouco do Ius Postulandi, dessa grande... Como nasceu o Ius Postulandi? Dessa grande empresa. Interessante. Eu sempre tive uma vocação para a área acadêmica, né? O Ius Postulandi, ele surgiu nos anos, precisamente ele foi fundado no dia 17 de maio de 2000, caminhando para 13 anos. Ele inicialmente tinha a vocação para cursos preparatórios para carreiras jurídicas, no modo geral, magistratura, procuradoria do Estado, delegado de polícia, enfim. E na ocasião não existia muitos, não eram conhecidos 2 cursos em São Paulo, os grandes cursos da Damásio e um outro, agora não me ocorre, e o Macato. E aqui na região não tinha um curso dessa envergadura, mas aí foram surgindo outros cursos e eu achei que nós deveríamos oferecer algo mais, ampliar nosso objeto. Então é um curso que tem por finalidade oferecer cursos de atualização profissional, né, nas diversas áreas. Muito bom. Doutor, nós estamos caminhando, eu queria as suas considerações finais aí a respeito da sua participação no meu programa, Dr. Cristiano, para você. É uma pena, com muitas perguntas, com assuntos curiosos, doutor, mas a gente tenta sintetizar e passar um pouco do muito que pode ser explorado, né, nesses assuntos. É uma alegria estar aqui consigo, mas para mim é uma satisfação também ter a oportunidade de falar desse assunto que me atrai muito, porque volto a dizer, eu sou um daqueles que que me identifico muito com o estadista. Essa condição de Estado, contribuinte, estruturar uma nação melhor, organizar politicamente e dar um destino melhor a esse país, porque nós somos uma potência. E nós não somos o país do futuro, o futuro está aqui. Se a gente cuidar melhor dos nossos recursos, cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos cidadãos, da nossa riqueza do modo geral, nós teremos um país melhor, com certeza seremos uma potência, quiçá uma das primeiras do mundo. Muito bom. Doutor, eu agradeço a sua presença no meu programa, Dr. Cristiano, para você. Foi muito esclarecedora. Teremos outras oportunidades. Obrigado. Eu sei da sua capacidade, do seu conhecimento e da sua formação também. E vamos trazer outros temas aqui de interesse a todos os telespectadores do Grande ABC e também do Brasil. Em torno desse tema mesmo, contribuinte, Estado, nós temos algo a falar, muita coisa a falar. Nós não falamos da nossa região aqui no ABC, né? Mas em outra oportunidade falaremos desse assunto e de outros que nos chama a atenção aqui. Obrigado, muito obrigado doutor, pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu quero agradecer a você que esteve comigo nesse bate-papo informal, gostoso. Aparentemente parecia um tema muito complicado, mas é aquela questão, aqui nós batemos um papo tão gostoso e informal que você começa a estar comigo, participar do meu programa Dr. Cristiano para você, porque essa é a finalidade. Falamos de impostos, eu quero deixar uma pequena reflexão que está escrito na nossa Escritura Sagrada. Certa vez perguntaram ao Filho do Criador, Jesus Cristo, é certo pagar impostos a César? E ele respondeu, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E assim caminhamos com a proteção de Deus e pagando os nossos impostos, não é verdade? Até a próxima quinta-feira e te espero no meu programa Dr. Cristiano para você. Fique comigo pela Rede Eco TV, pelas reprises. É muito importante a sua presença. E mais uma vez, obrigado.